Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. A proposta desse podcast é trazer convidados e convidadas para falarem sobre as suas carreiras, seu trabalho em si, transição de carreira, e assim motivar você, inspirar você e fazer com que você aprenda mais sobre oportunidades nessas áreas. A convidada de hoje é a Lerina Mastruian, que é analista de dados na Nestlé. Lerina, seja bem-vinda ao Statisticast e se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lerina, tenho 42 anos, sou engenheira de formação, engenheira química, sou casada, tenho um filho de 6 anos e vivo aqui em Joinville, Santa Catarina. Então, você, engenheira química, hoje é analista de dados. O que aconteceu? Contem um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, como é que você começou e essa transição. Até onde você está hoje, né? Você está numa multinacional, muito legal. Exato. Então, assim, a história é um pouquinho longa, mas é importante contá-la, né, no sentido que às vezes a gente traça um caminho para a nossa vida e alguns acontecimentos fazem com que você mude a rota e é importante a gente entender que a gente precisa mudar a rota, né? Então é importante eu contar um pouco, né, da história, como que funcionou, como que eu fui parar até aqui. Na verdade, eu me formei, né, em 2005 no Rio Grande do Sul, numa universidade no interior do Rio Grande do Sul, e desde lá eu vim trabalhando na área industrial, em diferentes segmentos da indústria, como gestora de equipes, né, industriais, e na verdade, em diversos segmentos, como papelão ondulado, indústria, né, de transformação de refrigeração, na parte de filtro de cigarros, então diversos segmentos, um diferente do outro, mas houve um marco na minha vida, né, em 2016, que foi o nascimento do meu filho, né, onde é algo que eu buscava muito, ser mãe, né, e ter um filho, né, com muita dificuldade eu consegui ter esse filho, e aí depois eu comecei a conhecer essa questão da mãe, né, no mercado de trabalho, no retorno do mercado de trabalho. E vi as dificuldades, né, do que é ser mãe no mercado de trabalho, né, que às vezes existe alguns preconceitos do retorno da mãe no mercado de trabalho, enfim. E o meu filho, com 1 ano e 2 meses, começou a apresentar algumas características, vamos dizer assim, fora do desenvolvimento dele, né, normal de uma criança, né, onde com 1 ano e 2 meses eu descobri que meu filho estava dentro do espectro autista. E nessa descoberta, tudo que eu acreditava, tudo que eu havia construído na minha cabeça como uma verdade, ela deixou de ser verdade naquele instante, em função de que tudo mudou para mim, a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, como que eu entendia que ia ser minha profissão daqui para frente. Por quê? Porque ele precisava de mim naquele momento, precisava que eu estivesse ali acompanhando nos tratamentos dele, e a carreira industrial causava essa dificuldade, onde eu teria que me dedicar muito para essa carreira. E entre várias paradas e retornos ao mercado de trabalho, né, em função que eu começava a trabalhar, trabalhava um pouco, entendia, né, que não era, né, não conseguia estar de todo ali. Em 2021 eu estava numa empresa de fundição aqui em Joinville e entrou a pandemia. Começou a pandemia e né, toda aquela questão, né, com todas as pessoas, né, e eu com uma equipe, né, de trabalho, e, e eu parei e pensei, não é mais isso. Eu não consigo mais me conectar com essa profissão que eu tinha, que eu estava. Disse, o que eu vou fazer? Né? Então, eu conversei com meu esposo, eu disse para ele, eu não estou mais feliz, não é isso mais. E aí ele olhou para mim e ele disse assim, o que você vai fazer? E eu falei, não sei, só sei que eu preciso parar. E aí acordamos, ele não para, pensa o que você quer fazer. E nessa indústria, até um pouco antes de eu parar, eu tinha um operador que trabalhava comigo e ele falou assim, você ia dar, no termo que eles falam, né, você ia dar muito boa na tecnologia.
porque ele tinha uma formação em tecnologia. E aí eu falei isso, mas como assim? Eu ia ser boa em quê? E eles, eu acho que você seria uma ótima product owner. E eu, nossa, product owner, o que é isso? E comecei a realizar as buscas na parte de tecnologia. E quando entrou a pandemia e essa questão do trabalho remoto, acelerou muito essa questão das pessoas estarem em casa e até mesmo os trabalhos remotos, né? E aí eu conversei com meu esposo, é agora. É o trabalho remoto que vai me trazer a possibilidade de eu estar mais perto do meu filho e eu poder acompanhá-lo nas terapias. Então, dessa forma, eu tenho que encontrar uma profissão na qual eu consiga trabalhar remoto de casa e que eu consiga estar com meu filho, pelo menos lá trabalhando e enxergando ele nas suas transições de terapias. E dessa forma, eu fiquei em casa e decidi estudar programação de forma autônoma. Comecei, então, a estudar, fazer cursos, procurar iniciativas femininas para ingresso no mercado de trabalho da tecnologia, onde temos inúmeras hoje, eu posso falar diversos exemplos, mas a primeira que toda mulher inicia da tecnologia é a Programa Maria, né? A primeira iniciativa que todas iniciam normalmente. E lá eu comecei a fazer cursos de front-end. Mas comecei a programar em front-end, estava difícil, JavaScript eu não estava conseguindo me adaptar bem a essa linguagem. E aí, em seguida, eu acabei entrando numa iniciativa chamada Ser Mulher em Tech, que é uma iniciativa onde várias mentoras aconselham mulheres, né, a conseguir encontrar os seus caminhos na tecnologia. E por muita sorte, eu tive muita sorte nessa trajetória toda, né, de ter encontrado uma grande mulher, a minha mentora, a Marta Teixeira, né, hoje ela trabalha, acho que na Zé Delivery, como head de produtos, e ela olhou para mim, ela disse assim, você não é engenheira? E eu falei, sim, né, e até aliado ao podcast, né, você não tem conhecimentos estatísticos? E eu falei, sim. E ela disse, então por que você não vai para a área de dados? E eu parei, pensei, né? E eu pensei, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Vou buscar mais sobre o tema. E aí, nas próximas mentorias, eu fui estudando e fui falando para ela, e ela foi me apresentando a área de dados, e eu disse, Marta, tu tens razão. Vamos lá. E me posicionei totalmente para a área de dados e comecei a estudar Python e SQL em casa. Né? Depois que eu estava no JavaScript, acabei mudando a rota e fui para Python e SQL, né? E depois Power BI. E aí, o que aconteceu? Né? Incrivelmente, em 6 meses, assim como os autistas, eu tenho um foco absurdo, né? Então, quando eu quero alguma coisa, eu estudo sem parar sobre aquilo. E acabei seguindo todos os tech recruiters que tinha da área da tecnologia, todas as pessoas que diziam que era analista de dados no LinkedIn, marcava horário com essas pessoas, pedia 30 minutos, só preciso de 30 minutos só para conversar contigo, para saber tudo o que o analista de dados faz, que skills que a pessoa precisa, né? E dessa forma eu entrei num grupo de WhatsApp na área de dados, onde tinham várias pessoas, e uma delas colocou um dia que tinha uma vaga na Nestlé, que ele tinha sido sondado e que tinha declinado, e que tinha uma vaga na Nestlé de analista de dados, júnior. E eu já chamei ele imediatamente no privado e disse que queria participar do processo. E dessa forma ele encaminhou meu perfil, pedi meu perfil do LinkedIn, encaminhou o perfil para o gestor, né, da área, ele me ligou no mesmo dia por telefone, sem sequer me ver, e começou a fazer uma entrevista comigo. Fez uma entrevista, e aí ele chegou e falou para mim, né, vou te fazer algumas perguntas, né, sobre algumas habilidades e não tenha medo, se você não souber, e diga que não sabe, não tem problema nenhum. Né? Então ele começou a dizer SQL, eu pouco, Python, pouco. Né? E incrivelmente, né, eu disse para ele, olha,
E eu fui começando a ficar preocupada, porque eu falava pouco, ou não conheço, ou vou conhecer. E aí falei para ele, olha, se você entende que eu não tenho, neste momento, características técnicas para essa posição, eu vou entender e vou continuar estudando para outro dia você me ligar. Né? E aí ele falou, eu não quero agora, nesse momento, uma pessoa com alta característica técnica, eu quero comportamento, né? Comportamental. E eu falei, então se você quer comportamental, eu sou essa pessoa que você tem que contratar. E incrivelmente ele me contratou, né? Pelo meu comportamento, por dizer para ele que eu queria muito e que era capaz de aprender e buscar, né, uma oportunidade. E acabei ingressando na empresa e fazem 1 ano e meio na área de sustentação de produtos de dados. Nossa, que história legal. Agora eu tenho uma pergunta em relação a essa parte do comportamental, né? Porque a gente fala muito das soft skills, e pela sua história eu já pude identificar como você tem algumas características que, infelizmente, nem todo mundo tem, né? Você tem muita iniciativa, você falou que no LinkedIn você adicionou todo mundo e começou a mandar mensagem para as pessoas pedindo meia hora. Muita gente não tem essa iniciativa, ou ideia, ou até disposição. Então, eu já pude identificar uma, mas eu queria saber das soft skills, assim, do comportamental, que te ajudou a conseguir esse trabalho. O que você poderia falar, assim, que você chamou a atenção desse gestor que te contratou? Eu acho que foi a questão mesmo da energia, né, para falar o quanto eu queria, né, e a iniciativa, né, que eu falava para ele o tempo todo, eu quero uma oportunidade, eu quero uma oportunidade. Acho que ele sonhou comigo de tanto que eu falei que eu queria uma oportunidade, né. Então, na realidade, é realmente, assim, a iniciativa, como você disse, né. Eu também tenho uma facilidade muito grande de me comunicar, que isso a gestão de equipes me deu, né, essa facilidade. Então, você conseguir falar a tua ideia, no que você pensa e saber se comunicar, isso é super importante, até porque todas as pessoas que eu entrevistei, da parte dos analistas de dados, e eu perguntei para todo mundo, qual a característica no analista de dados que você considera mais importante? E 100% das pessoas, né, já falando umas 20 pessoas que eu conversei, né, já estatisticamente falando, 100% falou em comunicação, todos. Porque não basta só você conhecer e trabalhar com aquele dado e gerar respostas. Você tem que saber comunicar os resultados dos dados. Né? Então, isso para mim hoje eu vejo como uma vantagem muito grande, essa facilidade de se comunicar, e até mesmo como eu tinha essa questão de diferentes pessoas e de diferentes graus de instrução que cada um tinha, às vezes eu precisava me adaptar na minha linguagem, falar até uma linguagem, vamos dizer, não tão polida. Por quê? Porque eu estava lidando com pessoas de primeiro grau, nem primeiro grau completo. Então, até mesmo quando você vai explicar para uma pessoa que não entende os dados, ou por que aquela falha aconteceu, você explica que nem criança, né? Olha, sabe essa caixinha que ela deveria ter transitado desse lado para esse outro? Ou dessa sala para essa outra? Fechou a porta e ela parou ali, e ela não conseguiu ir para o outro lado. Então, às vezes, eu tenho que dar esse tipo de explicação para uma pessoa do negócio, porque ela não está entendendo por que aquele dado não está aparecendo. Então, a característica da comunicação, de você poder ser organizado nas suas atividades, né, ter foco no objetivo que você quer, eu entendo que são características muito importantes desse ramo aí de dados também, tá? Tem uma frase que falam que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas habilidades comportamentais. Porque ao contratar, eu sei que as coisas parecem que estão mudando, né? Pelo menos no seu caso, mas ou você, né, a empresa, as empresas não perguntavam sobre ou testavam a habilidade comportamental das pessoas, né? Tipo assim, então, você sabe SQL, você sabe Python, aí pega aquela pessoa excelente na parte técnica, e aí no dia a dia, ali no tete a tete,
a pessoa não tem alguma característica comportamental, uma soft skill que ela deveria ter. Por exemplo, a pessoa é um programador excelente, sabe muita estatística, sabe trabalhar com dados, mas não sabe passar a informação. Então, o que eu falo é, o que adianta você saber muito e ficar enclausurado, né? Como se você fosse um aquário, ficou preso ali dentro. Você não passa essa informação, e é importante você saber. E aquilo, a habilidade técnica, ela é treinável. Aliás, todas são, né? Mas falando de empresa, o gestor, né, a sua equipe, pode te treinar. E eu estou até me perguntando se por acaso o gestor que te contratou falou que eu nem estou procurando alguém com tanta habilidade técnica assim, mas sim a comportamental. Me pergunto, né? Talvez não exista essa resposta e você não saiba, mas se ele teve uma pessoa que ele contratou por causa da técnica e não deu certo por causa da comportamental, ele falou assim: não, agora eu quero alguém com a comportamental. E a técnica a gente treina. Ele, na verdade, é uma pessoa muito estratégica, né? Ele é um gestor muito estratégico no que ele precisa naquele momento, né? Então, naquele momento, ele não precisava de uma característica técnica alta em função do que era uma vaga júnior. Que é isso que às vezes as empresas têm que entender, que uma vaga júnior, a pessoa está ali em processo de aprendizado, né? Caso você tenha uma vaga, vamos dizer, mais sênior, aí sim você precisa fazer outras perguntas, outras habilidades, né? Tentar captar outras habilidades que a pessoa ela vai conseguir te fornecer naquele momento, né? Então, eu achei muito bacana da parte dele, mas eu acho que é algo muito raro, né, de acontecer com muitas pessoas que são contratadas como juniores, e até quando eu vejo vagas júnior, eu te confesso que eu fico apavorada com milhões de exigências para uma vaga para uma iniciante, né? E aí, como eu vou ter experiência se eu não tenho oportunidade? Então a gente entra naquela seara, né? Tá, mas eu quero ingressar no mercado, mas eu não tenho experiência. Mas como que eu vou adquirir experiência se eu não ganhar uma oportunidade? Você entende? Então, todas essas questões ainda que às vezes as empresas, eu acho que perdem um pouco esse foco, né? De realmente entender o que um cargo júnior tem para te oferecer naquele momento. Essa realmente é a pergunta que não quer calar, né? Aliás, afinal, tem empresas procurando júniores com 5 anos de experiência. Exato, e não tem sentido. Será que é porque eles não sabem? Às vezes, algumas descrições de vagas, a minha impressão é, vamos supor, cientista de dados. Eles não sabem o que é e procuram no Google. Eu quero um cientista de dados, o que um cientista faz? Aí aparecem todas as opções do que um cientista pode fazer. Aí eles fazem um Ctrl+C, um Ctrl+V na descrição e falam, procuramos uma pessoa, um cientista de dados. E eles colocam júnior, talvez porque os salários que eles podem pagar é para uma pessoa júnior, mas, né, talvez as empresas nem sabem o que elas querem, não sei. Realmente eu não sei o que acontece por aí. E na verdade, essa questão do cientista de dados júnior, eu acho que é muito difícil você encontrar um cientista de dados júnior. Eu acho que você tem que ser, no meu caso, é algo que eu busco no meu futuro, de ser uma cientista de dados, mas eu entendo que hoje eu preciso ter excelentes habilidades de análise de dados, primeiro, para depois ingressar na área da ciência. Porque a área da ciência, eu digo, né, que o buraco é mais embaixo. Tu precisa de muito mais habilidades, principalmente estatísticas, né, para você poder fazer os modelos e para ver e as predições também. Então, hoje, o meu preparo, né, individual para eu ter altas habilidades de analista de dados, e eu acho que eu tenho e vou ter cada vez mais em função da minha senioridade em outros temas. Da minha senioridade nas indústrias que eu trabalhei, na minha senioridade de vida, afinal eu tenho 42 anos. Então eu consigo entender alguns movimentos quando eu analiso os dados, que hoje eu vejo com 20 e poucos anos eu não tinha essa maturidade para isso, né? Então eu estou cada vez mais evoluindo na questão do SQL, do Python, do BI, para depois, agora eu comecei a dar uma estudada na ciência. Então, essa é a minha forma, né, de entender para eu chegar no meu objetivo final, que é a ciência. Eu vou um passo de cada vez, né?
para chegar lá. Por mais que muitas pessoas me falem, não, mas já tenta, já vai lá, coisa e tal. Acho que aí eu digo também, a senioridade me deu esse medo que eu não tinha quando eu tinha 24 anos, tu entende? Mas pé no Então agora chão, né? Talvez. mais pé no chão, mais pé no chão. Eu fiquei bem mais pé no chão à medida que os anos foram passando. Não sei se porque a gente vira mãe, tem outras responsabilidades. Então, eu penso dessa forma, um passo de cada vez. Eu acredito que tem a ver com ter mais paciência e entender que todo o processo tem seu tempo. Eu acho que as pessoas mais jovens, elas têm muito assim, sede ao pote. Não, eu comecei a estudar, eu quero uma vaga em um mês. E aquelas vagas que pagam 10 mil, né? Aquelas promessas que a gente ouve Exato. falar, né? E aí, a partir do momento que a gente ganha mais experiência, que a gente tem mais vivência, né? Ou a palavra que você está usando, senioridade, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo, basta ser consistente, continuar estudando, né? E é um processo, não adianta querer um negócio hoje para daqui a um mês, é muito difícil. E quando eu me planejei para essa migração de carreira, o planejamento da migração não é só você pedir desligamento de uma empresa, sair e ficar estudando. Existe também uma questão de planejamento financeiro, né? Uma questão de acordo com a família, né? Para ver se realmente você pode se dedicar a esse tempo, porque eu vejo muitas pessoas tomando essas decisões, só que não tem um planejamento financeiro. E aí começa a chegar e ficar naquela ansiedade, porque eu não consegui ainda, porque eu deveria conseguir, porque daqui a pouco vai acabar o dinheiro. Então, eu tinha me planejado na época para 2 anos. 2 anos para mim conseguir um emprego na análise de dados, né? Ocorreu em 6 meses, ótimo. Quando eu falei para o meu esposo, ele tomou um susto. Quando eu falei para ele conseguir um emprego e ele, onde? E eu falei, na Nestlé, e ele, como assim? Para aí, ele sentou e disse assim, como assim? Me explica melhor isso, o que está acontecendo, né? Porque até ele ficou tomado pela surpresa, né? Quando eu falei para ele que eu ia estudar programação, nem entendi direito o que era. Não, ok, né? Me apoiou e disse, não, vai lá, estuda, entendeu? Não que ele não acreditou, mas ele não imaginou que seria tão rápido, Não esperava, né? né? Não esperava, foi inesperado até para mim, né? Eu te confesso que até para mim foi inesperado, né? Mas é muito aprendizado para mim nesse tempo, nesse um ano. De iniciar no zero, como eu iniciei, e ainda estar no estágio que eu estou, eu aprendi demais. Demais, demais, demais. Sou sênior? Não, jamais. Eu tenho muito que aprender. Mas eu quero te dizer, assim, de estar numa equipe super jovem, né? Porque hoje eu sou a mais velha, e entender esse mundo que é completamente diferente para mim. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo as inúmeras possibilidades que essa área de dados te proporciona, né? Então, isso para mim é fascinante, fascinante. Quanto mais a gente aprende e estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada. Exato, isso aí, isso aí. E nessa sua trajetória, você teve uma grande dificuldade que você gostaria de falar sobre? Eu acho assim que a questão da idade, a gente não tem vamos dizer, a velocidade de raciocínio que essa geração tem. É impressionante o quanto eles são rápidos e parece que eles já nascem programando, né? Então, não, isso é incrível, assim, eles parecem que já nascem programando, eles sabem tantas coisas que você realmente fica impressionado. A dificuldade é a comparação, eu acho, né? Porque você tá. O meu principal parceiro, né, de empresa no meu início, ele tinha 21 anos, né? Meu principal parceiro inicial, né, de trabalho. Então, assim, o menino sabia demais, sabe demais, né? Porque ele existe ainda. Ele sabe demais. E aí ficava me comparando. Putz, mas eu tenho que estar no estágio que ele está. Só que com o tempo foi passando, eu disse, não, eu não tenho que estar no estágio que ele está, eu tenho que estar no estágio que eu entendo que eu tenho que estar. Então, essa é a principal dificuldade, porque volta e meia, emocionalmente, tu fica te comparando com o outro. Mas quando você para e pensa racionalmente, você vê que você não
você não tem que se comparar com ninguém, você, ele é ele, tem as facilidades dele, tem as skills dele, que não são as mesmas que as minhas, porque eu também sei o que eu não quero. Eu já tenho a total ciência do que eu não quero, do que eu não gosto, do que não é, que eu acho que não é para mim, entendeu? Por exemplo, engenharia de dados não é para mim, eu não é, tu entende? E já esse menino, ele gosta muito de engenharia de dados. Então, como que eu vou competir com uma skill que eu não é isso que eu quero? E ele é super o que ele quer. Então, não tem comparação. Então, eu acho que hoje a principal dificuldade, às vezes, quando eu não paro para pensar, assim, vem aquele pensamento, putz, eu tinha que estar que nem essa pessoa. E não estou, né? Mas, de resto, é mais essa mesmo aqui, a cabeça. Essa é a minha principal dificuldade, assim, da comparação. Eu achei legal que você falou da comparação, porque sim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da a comparação, como você falou lindamente, né? As pessoas têm desejos diferentes, objetivos diferentes e um passado diferente, né? Você teve toda uma formação aí na engenharia química, toda uma história que esse rapaz de 21 anos eu acredito que não teve. E agora, eu acho também, só assim, minha opinião, que a pessoa também não pode se fechar e falar assim, não, eu nem quero saber da história dos outros, porque eu não posso me comparar. Eu acho que é interessante você saber, sim, do caminho de uma outra pessoa, do processo, da carreira, porque isso pode trazer inspiração. E esse é um dos objetivos aqui do Statisticast, né? Então, não é assim, olha, a Lerina, ela estudou com 6 meses, ela conseguiu um trabalho na Nestlé, que é uma multinacional, e eu não consegui, que horror, não sei o quê, estou atrás. Não, essa seria uma comparação prejudicial, né? Porque ela contou com o fator de sorte, contou com tudo que a gente falou no comecinho, com a iniciativa, que não garante, mas acho que pode ajudar, né? Aumenta as suas chances, digamos assim, ao mandar Aumenta. mensagem, falar com as pessoas, estar em grupos, estar em comunidades, como ela esteve, como ela mencionou. Mas é legal saber, por exemplo, saber que uma pessoa passou por isso, mesmo contando com o fator de sorte, e conseguiu uma vaga numa transição de carreira com a idade que ela tem, pode inspirar outras pessoas. Então, né, não é questão da comparação, mas é o saber. E pode não acontecer com você, mas pode acontecer com algumas pessoas que conseguem vaga rápido. Você concorda, né? E como concordo. E eu queria te comentar também sobre uma questão, uma surpresa muito positiva também, porque eu imaginava, eu sendo mais velha, que eu teria muita dificuldade com a equipe, né? No sentido de ser mais velha e não eu não entendo, assim, é uma geração do videogame, eu não jogo videogame, não gosto de videogame, e eles são super gamers, assim, é uma outra visão, é uma outra forma de pensar, é uma outra visão de mundo, né? E eu fui pega, assim, totalmente, vamos dizer assim, de surpresa, de forma positiva, porque eles me receberam super bem, né? E até hoje, assim, temos uma ótima relação de trabalho e de amizade. E eu vejo, inclusive, em alguns, assim, que eles veem essa minha senioridade no sentido de pedir conselho, eles me chamam, o que você acha, o que você pensa, qual é a tua visão sobre isso, né? Então, eles me respeitam muito. E isso foi, assim, para mim, primordial, essencial, assim, a forma como eu fui recebida, o respeito que eles têm por mim, elas, né, que eu tenho uma outra menina também que está junto, e eu fui a primeira menina da área, isso foi muito legal também, estava super ansiosa no dia que eu entrei para eu estar no chat conversando com eles, né. Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente no encontro presencial da empresa, foi muito bacana. Então, assim, essa recepção para mim, assim, foi algo espetacular, também que eu imaginava que ia ser muito diferente, tá? Sinceramente, eu achei que eles não iam conversar comigo, só que, claro, eu pela facilidade que eu tenho de me comunicar, e a facilidade, vamos dizer, de permear nesses ambientes muito diferentes de mim, porque eu acabo tentando me adaptar, falando a linguagem que eles falam, então eu presto muita atenção nas palavras que eles falam, coloco essas palavras no meu dia a dia para me sentir dentro do grupo e dessa forma eles também poderem ter a liberdade de falar comigo tudo,
sabe? Então, isso também foi muito bacana. Fiquei curiosa, qual é uma dessas palavras que você aprendeu? Tem várias, né? Mas uma delas é que a gente não fala aqui, eu também não falava no meu linguajar, né? Mas quando eles falam que a pessoa é muito boa no que ela faz, a pessoa é muito, vamos dizer assim, conhece muito do assunto, eles chamam de brabo, né? É o brabo. Então Então você a é gente braba, fala. Lerina. Isso, eles falam, chegou a braba, a brabona, né? Então, eles falam, né? O brabo é a pessoa que realmente sabe muito de um tema, né? Então, a gente, quando chega, já chegou na sala, chegou o brabão, chegou o cara, chegou, né? Então, tem muitas palavras, mas essa é que me marcou mais, né? Legal. E você até falou algumas coisas já quando você estava contando sobre a sua trajetória e tal, mas você teria, assim, uma dica, sugestão, por tudo que você passou e você ter entrado no mercado de dados, o que você falaria para pessoas que querem entrar nesse mercado? Olha, eu acho que a primeira questão é a iniciativa, né? De poder conhecer, né? Se relacionar, eu acho que a questão do networking ela é essencial, importantíssima. Seguir todas as pessoas, é praticamente entender o que elas fazem, o que elas comem, como elas sobrevivem, se vivem de luz, se, né? Então, assim, tentar entender a dinâmica dessas pessoas, né? Então, o LinkedIn eu olho muito durante o dia, justamente para entender os movimentos do que está acontecendo, para isso, para aquilo, se a fulana trocou de empresa, onde que ela está. Então, tudo isso, para mim, é importante. A questão dos contatos, né? Então, eu, por exemplo, elejo semanalmente 5 pessoas diferentes para entrar em contato, tá? 5 pessoas diferentes da minha lista de contatos, para dizer, oi, tudo bem? Como você está? Sei aquela questão de interesse, eu não gosto de uma pessoa que entra em contato que eu sei que é para alguma coisa de interesse, né? E, claro, ver as vagas, ver o que as vagas estão pedindo, né, de habilidades para o cargo que você busca, né, independente, né, for área de dados ou toda essa carreira em dados, né, ver o que a vaga está pedindo, né, principalmente na questão júnior, né, e começar a fazer uma trilha de estudos para essas características principais. Além disso, a questão de projetos, né? Então, você começar a fazer pequenos projetos, divulgar esses projetos, né? Hoje eu tenho utilizado muito o LinkedIn para isso, né? Para divulgar os meus projetos, né? Então, captar bases de dados reais, fazer as análises, transformar em BI, colocar no GitHub, né? Que nos repositórios. Né? Então, bem importante que você faça isso. E destacar características, né, dos dados, né, que você analisou, os insights, né, que você teve, né, que agora eu espero que nas minhas próximas eu comece a dar uma abordagem mais estatística também, que eu acho que vai ser importante para o meu futuro, né? E eu vejo assim que isso te ajuda bastante, né? Por exemplo, quando eu divulgo as minhas análises, assim, tem muitas visualizações normalmente, tá? Eu divulgo o repositório, eu faço normalmente um pequeno artigo no LinkedIn para mostrar um pouco como que eu analisei, quais foram os meus insights frente àquele conjunto de dados. Ainda acho que posso evoluir, mas eu tenho uma questão de grau de exigência comigo mesma muito alto, enquanto as pessoas, pô, Lê, tá bacana pra caramba, tá muito legal, tudo. Eu ainda acho, putz, eu acho que eu posso melhorar. Eu acho que eu posso evoluir um pouco mais nisso. Acho que eu vou fazer nesse ponto porque eu não fiz ainda, né? E aí tentar elencar assuntos, né? Então, por exemplo, eu sou bem diversificada nas análises que eu faço. Apesar de ter uma predileção pelas análises relacionadas à saúde, eu gosto bastante de analisar dados de saúde, né, da parte médica, enfim. Não sei explicar o porquê, mas eu gosto de tirar insights, e as análises são algo que eu sempre aprendo muito, porque analisar somente não é uma questão. Analisar, você tem que ver o dado e esse dado te trazer um aprendizado. Né? Então, eu fiz uma última de alergias em crianças, foi bem bacana, assim, onde dizia que as crianças negras tinham uma propensão maior de ter alergias do que as crianças brancas, né? Em alguns tipos de alergia, né? Então, putz, que bacana, né? E aí
Um dia eu tenho um sobrinho, né, que ele tem a pele negra e aí ele tinha uma dermatite atópica que era a alergia que ocorria mais nas crianças negras, né? Nossa, meu sobrinho tem essa alergia, essa dermatite atópica, né? Se tu vê, parece que o dado se confirma do que tu está estudando. Claro que é uma pessoa só, tem que ter um conjunto todo para confirmar essa verdade, né? Mas isso na hora, quando eu vi ele, aquela alergia que ele tinha no pescocinho dele, eu vi que, nossa, eu acabei de estudar isso, era um assunto que normalmente não sei se eu faria no meu dia a dia, eu estudaria sobre esse tema, né? Na semana passada, fiz uma de exportações dos 3 estados da região sul. Então, assunto totalmente diferente, né? Onde mostrava os países que mais importavam, o volume de valores, então tudo isso faz com que você aprenda muito. E, claro, as habilidades, né, comportamentais, como comunicação, você está sempre se colocando para treinar, porque na hora que é o profissional, mas você pode treinar e você pode errar e você pode acertar e participar de mentorias também, se for mulher, né, tem diversas mentorias para mulheres, diversas. Hoje você não pode dizer que não tem oportunidade de você se capacitar, porque tem muita oportunidade, muita. E eu vou só no free. A maioria que é free, eu estou sempre participando. E eu já vou te perguntar para você dar essas indicações aí lá para o final. Deixa eu só fazer um comentário que você falou. Eu achei muito legal essa história que você está falando, de você compartilhar projetos e tal, que são, na minha visão, estudos que você faz à parte, né? Você tem ali o seu trabalho, mas você continua estudando e fazendo isso. E eu estou mencionando isso porque tem gente que chega para mim, né, e faz uma pergunta, então, é que eu trabalho com dados muito legais, e eu faço dashboard, eu faço isso, mas são dados da minha empresa, são dados que eu não posso divulgar, são confidenciais, eu não posso colocar no portfólio. Você tem alguma sugestão? Eu pensando, gente, mas tem tantos dados públicos. Ah, que ótimo que você faz, né, para a sua empresa. Mas se você não pode divulgar, você não pode divulgar. Afinal, você é um empregado da empresa, né? Você tem que cumprir. E então você pega outros e utiliza, né, esse seu conhecimento. Se você é muito bom e tirou vários insights no dashboard, faz o mesmo com outros dados. E você naturalmente já faz isso, né? Mesmo já estando numa empresa, apesar que você tenha ainda um objetivo de carreira, né? Você continua estudando, você fala, eu publico, eu pego dados diferentes, você ainda tem essa diversidade nos temas. Então, é muito legal, porque você está ali como se fosse, digamos, só uma estudante, e isso que você já tem um trabalho. Exatamente. Os dados, eles são um ativo da empresa, né? Quando você estava comentando agora, né, sobre os dados de empresa. Então, por mais que a gente desenvolva dentro da empresa, a gente não pode divulgar. Então, para se tornar, vamos dizer assim, para você estar sempre estudando, no meu caso, hoje eu vejo essa imensidão de dados que está por aí, que muita gente não trabalha com esses dados, né? E precisam ser trabalhados, né? Então, hoje, base de dados aí tem inúmeras de vários lugares, dos mais diferentes formatos, principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos nem se fala, né? Uma imensidão aí de dados, né? E dados muito interessantes, assim. Às vezes eu tenho, olha, eu acho que no mínimo eu tenho umas 10 bases de dados guardadas, porque essa vai ser a minha próxima. Então eu vou guardando dados, claro que sempre tentando pegar os mais atualizados, pelo menos do final de 2022, né? Para a gente ter pelo menos uma ideia, né, do que está acontecendo, né? Claro, às vezes pode acontecer um movimento muito absurdo e se destoar, né, no ano de 2023, dos dados de 2022, mas normalmente eu gosto de pegar dados sempre que tenha um resultado, né, no mínimo do final de 2022, para a gente ter uma resposta, né, mais recente desses dados. E onde você encontra esses dados? Vamos começar a parte de dica. Nossa! Bom, a primeira acho que é o Kaggle, né? Que todo mundo utiliza o Kaggle, né? A vantagem do Kaggle é que os dados, na maioria das vezes, eles vêm mais limpos, né? Do que outras bases, né?
O Kaggle, né, é uma delas, mas eu quero sair um pouco do Kaggle em função de que muita gente pega dados do Kaggle, né, então eu quero pegar outras, tenho procurado ver outras fontes. Tem uma que se chama, acho que é Comexstat, né, que é do Brasil, é uma base de dados de comércio exterior, né, Comexstat, e também as bases de saúde, DataSUS, né, dados.gov, né, do Brasil, né, também, que você pode pegar, e os dados estão um pouquinho mais sujos, aí dá um trabalhinho, né, que você tem que fazer todas as limpezas de dados, eliminação de colunas que você não quer, ou que não tem dados, né, mas esses sites, assim, tem muitas possibilidades aí de dados de diversos tipos de negócios. E agora eu também quero focar também, mesmo que não sejam dados reais, mas, por exemplo, dados de vendas, às vezes fictícios, né, que você pode estar gerando para entender um comportamento do consumidor para a compra de produtos, né? Então, o Kaggle tem bastante isso, então é meu próximo foco agora é pegar dados mais de comportamento de venda, que é o que a empresa pede, né, hoje nas empresas, né? Eu quero saber por que eu estou tendo churn, né, que eu não conhecia, né? Por que eu estou tendo churn desse consumidor? Por que ele está saindo da minha empresa, né? Então, hoje, basicamente, as pessoas querem saber respostas, né? Por que o consumidor está deixando? Qual é o consumidor que compra meu produto? Que característica que esse consumidor tem? É mulheres, é homens, quanto que ele gasta por ano, né, comigo aqui? Eu posso lançar uma promoção para ele? Então, são diversas perguntas que você começa a se fazer à medida que você vai analisando os dados. Então, a minha ideia agora, por mais que sejam dados fictícios, para mim treinar essas questões de comportamento de consumidores, tá? E já que a gente está falando de dica, vamos deixar as sugestões de livro e os canais de inspiração, que eu quero que você fale aqueles que te ajudam, os free. Nossa, tem demais, mas Fala vamos pelo lá. menos assim um ou dois para ajudar o pessoal aí a dar Bom, aquele vou inicial. começar nos livros, né? Já até separei, porque eles estão aqui sempre do meu lado, né? Esse livro aqui, SQL para análise de dados. Uhum. Né? É bem bacana que a empresa dá auxílios, né? Então a gente compra livro para caramba para esse aqui também que eu vou começar, Data Science do zero. Tem 4 aqui que eu separei para te mostrar. Esse aqui para iniciantes aí do SQL, né? Introdução à linguagem SQL. E esse aqui também é uma bíblia bem bacana aí. Python para análise de dados. Então, esses são os 4 que tá aqui na minha mesa, que fica todo dia aqui. Eu dou uma olhadinha, volto, dou uma olhadinha, volto. Esses são os 4 principais agora. E aí, antes de dormir, que eu leio, porque eu passo boa parte do meu dia, né? E às vezes as pessoas me perguntam, né? Meu Deus, como é que tu consegue fazer tanta coisa? Né? Essa é uma pergunta que me fazem bastante. Inclusive meus colegas de trabalho. Tu é mãe, tem filho especial, tem marido, tem casa. Eu vou dizer que não, a gente não faz bem 100% não faz bem 100% das coisas, né? A gente vai transitando nisso, né? Então, eu aproveito muito meu tempo, muito meu tempo. Se eu tenho 30 minutos, eu penso, que atividade que eu posso fazer em 30 minutos? Eu posso ler 3 páginas de um livro. Então, eu vou lá, vou ler 3 páginas do livro, vou ler 10 páginas do livro. O que eu posso fazer agora? Eu posso escutar um áudio ou ver um vídeo de 10 minutos sobre um assunto que eu tenho. Eu vou lá e... Então, eu tenho muito foco nessa questão. Eu tenho 10 minutos, o que eu posso fazer em 10 minutos? Eu tenho 30 minutos, o que eu posso fazer em 30 minutos? Né? Então, isso para mim, hoje é essencial. Assim. E tem um livro que fica na minha cabeceira na cama que eu não separei, que é um livro que eu estou lendo agora em função que eu estou numa nova área ali na Nestlé, que eu estou na parte de governança de dados. Tem um livro chamado Governança de Dados, do Carlos Barbieri, tá? Que hoje é a principal referência brasileira na área de governança de dados. O seu livro de cabeceira é um livro de estudo. Sim, exato. Exato. Na hora de dormir, por exemplo, eu leio um pouco desse livro. Eu e eu estava coloco esperando alguma uma coisa. literatura. Aí vem ela, Não, dados. não tem literatura aqui. A literatura é só dados aqui. Só dados o tempo todo. É um foco meu e assim, hoje eu estudo tanto com prazer.
É um prazer para mim estar estudando, assim, de coração. Não é assim, sabe? Não estou aqui porque eu estou falando com você, mas é porque realmente eu estou sempre estudando. Então, se eu falo para o meu marido, preciso de 1 hora, eu falo para ele, preciso de 1 hora. Ele diz, o que tu vai fazer? Eu vou estudar. Então, fica com meu filho, eu preciso de 1 hora agora para estudar. Então, eu estou sempre nesse foco constante do estudo, porque só assim, só estudando, eu vou conseguir evoluir como pessoa e profissional. É isso mesmo. E as dicas de canal, ou grupos e mentoria que você tem para deixar aqui hoje? Nossa, bom, né? Eu acho que a Programa Maria, né, para quem tem uma ideia de front-end, seria um início. É um curso bem bacana, às vezes dão bolsas, né? Eu fui bolsista, né, da Programa Maria, para quem vislumbra a questão do front-end, né? A Silvia Coelho também é uma grande referência aí na questão de mulheres, né, no mercado, ingresso de mulheres na tecnologia, né? A, a Andressa Freires também, tem um canal que chama Diversidata, né? A professora Fernanda também na parte de estatística, né? Que acho que é bem importante. Também a estatística é essencial, né? Para a gente poder analisar os dados, uma referência também, professora. E o projeto Ser Mulher em Tech, né? Que foi o projeto que eu digo que mudou a minha vida. Esse projeto e o meu gestor, né? O meu antigo gestor, mudaram a minha vida, né? Eu sou muito grato, né? O meu gestor, o Gleidson Crispim, e a Ser Mulher em Tech, que tem grandes mulheres, mas é só assim, quando eu fui fazer entrevista com elas, assim, uma era a CIO do Fleury, a outra era gestora de dados da Vanad. É só mulher fera, só mulher fera. Tá? Então, na verdade, você se inscreve, acho que até abriu, agora faz pouco tempo, né? Só seguir lá no LinkedIn, Ser Mulher em Tech, você se inscreve, elas fazem um processo seletivo, e aí elas veem um momento que a pessoa está mais madura, né, para iniciar um processo de mentoria, e aí você é aprovada, e aí elas te direcionam uma mentora. Então fica aquela mentora contigo, você faz 10 encontros, eu acho, né, onde ela aborda, né, o que você gosta de fazer, o que você acha que você se adaptaria na área da tecnologia, e aí ela vai já te direcionando para chegar no final e dizer, é isso que eu quero, tá? Então, isso foi bem legal para mim e para minha carreira, né? E eu gosto bastante, assim, do canal de Programação Dinâmica, que é bem focado na parte SQL, né? Eu gosto da Kizzy, né? Kizzy Terra, acho que ela já foi até, inclusive, entrevistada aqui, Já esteve né? aqui. Eu sou fã dela também, acho ela espetacular, muita didática, uma facilidade de didática absurda. Aí, uma pessoa mais focada em Python, né? Se for para a área de dados, o Ademir De Pieri, né? É um cara que eu gosto bastante, assim, eu acho ele muito didático também, acho que ele trabalha no Itaú hoje, mas tem um canal que chama Data Viking, tem várias trilhas ali, várias trilhas gratuitas, né, de estudo. E aí, Power BI, eu indico a Letícia Smirelli. Eu gosto bastante da forma com que ela faz os dashes, né? Seria uma pessoa bacana até para trazer aqui, que ela é muito fera no que ela faz, né? A Karine Lago, a Letícia Smirelli também são pessoas muito focadas em Power BI, que eu entendo, eu me identifico com os dashes que elas fazem, eu acho que ficam muito bonitos, assim. Então, referência é o que não falta, né? Essas são só algumas aí de cada ponto, porque às vezes vocês precisam elencar alguns pontos, né? Python, SQL, estatística e Power BI. Eu gosto muito do trabalho da Letícia também, inclusive, a gente tem até uma parceria, ela tem um módulo bônus de Power BI dentro do meu curso de estatística, e com certeza uma pessoa que vai aparecer aqui em breve. O Odemir também admiro muito o trabalho dele, mas já falei com ele, a agenda dele é um pouquinho apertada, mas também espero Exato. trazer o Odemir aqui. Ele também é um cara fantástico também. Nossa, é muita gente, assim, é muita gente hoje que tem feito um trabalho bacana, essa questão de disseminação do conhecimento, né, e que você aprende muito. E ultimamente eu tenho visto também, e até eu queria citar também a hashtag treinamentos também, são os meninos super jovens, assim, e que eu tenho visto que eles têm feito em Python, coisa e tal, eu fico muito impressionada, assim, eles tão jovens, já sabendo
tanto de Python como eles sabem. E o último ponto é a questão dos conceitos em nuvem, né? Então, é bem importante também que hoje os dados eles estão, na maioria das empresas, as grandes empresas, armazenados em nuvem, né? Então, você estudar o Azure, você estudar o AWS, né, que são ferramentas de nuvem, né, é bem importante, né? Então, como eu faço isso no meu dia a dia na empresa, não tenho buscado tanto, né? Mas tem hoje canais muito bons também de nuvem, né? Também falando sobre o Azure, né? O Azure ou o AWS. Agora que você já recomendou meio mundo aí do LinkedIn, é a hora do famoso jabá. Faz o convite para o pessoal te acompanhar também e seguir e ver os portfólios que você, o portfólio, né, os projetos que você está colocando aí nas redes. Hora do jabá. Legal. Então, bom, o meu LinkedIn, né, é Lerina Mastroian, né, nome e sobrenome. Lá eu divulgo bastante, falo um pouco, né, sobre a questão toda de dados, que é o meu foco maior. Às vezes eu abordo alguns assuntos de gestão comportamentais, porque ainda, por mais que não seja mais a minha carreira, é um carinho especial, né, porque foram 15 anos da minha vida que eu me dediquei a isso, né, então eu ainda sou muito essa questão muito comportamental, eu gosto muito de analisar as pessoas e ver como se comportam e ajudar, né, enfim. Então, Lerina Mastroian no LinkedIn. Eu tenho meu canal no Instagram também, mas eu não é muito focado nisso, não. O canal do Instagram é praticamente eu e meu filho, a nossa vida aí de mãe atípica, né, que a gente chama, né, com o meu filho, né, com as questões dele, mas ele está muito bem. Essa questão do trabalho remoto, né, foi essencial para mim, porque ele teve uma melhora enorme, né, na condição dele. Então, isso foi muito importante. Lerina MM é o meu canal no Instagram, para quem quiser conhecer um pouco da minha rotina por lá. Ai, ótimo, Lerina. Muito obrigada pela sua participação aqui no Statisticast. Eu adorei o papo, saber mais da sua história e tudo que você falou, né? Que até confirma alguns pontos que já são comunalidades aqui no canal, e a sua percepção como trajetória de carreira, por ser mulher, mãe de um filho especial, na idade, né? Na senioridade que você tem. Muito obrigada pela sua participação aqui. Fernanda, eu agradeço muito, né? Espero que a gente converse mais aí, da gente até conversar muito sobre estatística também, porque é algo que faz 20 anos que eu me formei, eu preciso relembrar assim, esses conceitos com mais afinco nesses próximos meses aí. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima, então. Tchauzinho. Tchau.